Boa tarde, irmãos queridos e amigos da nossa primeira Igreja Batista de Mesquita. Mais uma vez estamos aqui para o nosso momento felicidade. Momento esse em que nos encontramos para juntos meditarmos na Palavra de Deus, através de músicas, através da oração e através também da palavra de algum irmão de nossa igreja. Eu queria deixar com vocês nesse momento, na carta de Paulo aos Efésios 3, nos versos 14 a 17, que diz o seguinte: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Orar é uma parte muito importante na vida do cristão, não é mesmo? Quem ora fala com Deus, se aproximando cada vez mais dele. Através da oração, o crente aprende a pôr Deus no centro da sua vida, buscando sempre fazer a sua vontade. A oração tem muito poder. Quem ora pode ver milagres, não é mesmo? Quem ora fortalece sempre a sua fé. E hoje eu gostaria de estar meditando justamente com vocês sobre isso, sobre a oração. A oração que fazemos uns pelos outros. Mais do que nunca, necessitamos dobrar os nossos joelhos, orar por nossas famílias, orar por nossa saúde, orar para que Deus nos livre de tantas enfermidades, orar para que Deus nos cure, para que Deus faça milagres em nossas vidas. E nós vamos agora orar e ouvir também uma pequena palavra sobre esse momento de oração, seguido de uma mensagem musical. Muitas das vezes nós dobramos o nosso joelho em nome e em favor da nossa querida amiga e irmã Lidiane. Nessa semana, nós vamos seguir conhecendo um pouco mais as profissões dos nossos amados irmãos. E a Lidiane é uma dessas. Lidiane é minha amiga de infância, nós crescemos juntas e ela se desenvolveu cada dia mais na música, foi estudar fora, passou um período por lá e ela hoje vai compartilhar com a gente um pouco desse momento dela, dessa fase da profissão dela. Nós vamos conhecer um pouco do que a nossa amiga e irmã passou, do que ela viveu, do que ela aprendeu. E assim a gente vai conhecendo cada vez mais os nossos irmãos. E a gente vai lembrar que com certeza sempre vale a pena dobrarmos os nossos joelhos em favor de cada um irmão nosso, de nossa igreja. Vamos continuar também orando pela vida da Lidiane, pela vida da sua família, para que Deus continue abrindo portas para ela, para que ela possa estar falando de Jesus através da música para outras pessoas também. Lidiane, que Deus te abençoe, que Deus esteja sempre contigo, ao seu lado, caminhando junto com você, e nós aqui com certeza estaremos sempre orando por você. Muito obrigada, minha amiga. Vamos ouvir a palavra da Lidiane nesse momento. Olá a todos, meu nome é Lidiane Mendes de Macedo, eu sou membro da Primeira Igreja Batista em Mesquita, eu sou a terceira geração da minha igreja. Os meus avós foram os fundadores da primeira igreja, um dos fundadores da primeira igreja batista Mesquita. Eu sei que algumas pessoas que estão assistindo me conhecem e conhecem os meus avós, como a Eunice, o irmão José Vicente, mas para você que não me conhece ainda, eu estou fazendo essa apresentação. Eu fiquei muito feliz, eu te agradeço, Eunice, pela oportunidade que você me deu, me convidando para poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com Deus, o que Deus tem feito na minha vida, através de mim. E eu agradeço a Deus pela vida da Joenice e pela vida de vocês,
porque ela disse que tem feito isso, outras pessoas já têm dado seus testemunhos, e isso é muito bom. A gente saber um pouquinho dos nossos irmãos em Cristo, do que eles têm passado, do que eles já passaram, do que Deus tem feito na vida deles. Eu quero começar falando que agora, atualmente, eu estou no Brasil, morando em São Pedro da Aldeia, com os meus pais, mas eu também fico de vez em quando aqui em Mesquita. Então, você já deve ter me visto lá na primeira, cantando, acho que tem uns 2 domingos que eu cantei. E eu queria compartilhar com vocês, começando lendo no livro de Josué 1:9, essa passagem que foi me dada pelo meu pastor Yomael Santana, nosso querido pastor Yomael Santana. Em agosto, eu estava me preparando já para ir aos Estados Unidos, com uma bolsa de estudo que eu ganhei do diretor da universidade. Ele veio ao Brasil para oferecer algumas bolsas de estudo dessa universidade cristã, que fica em Campbellsville, Kentucky. Kentucky é um estado que fica ali bem no meio dos Estados Unidos. Eu nunca tinha ido aos Estados Unidos e não foi fácil tomar essa decisão, mas o Senhor foi a cada dia me mostrando que realmente era o desejo dele que eu fosse. Cada dia o Senhor eu fui colocando o Senhor à prova. Senhor, se for realmente da tua vontade, o Senhor me ajude, o Senhor me mostre, o Senhor abra a porta, e foi o que ele fez. E no dia do meu culto de despedida, o pastor Yomael leu para mim este versículo: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Foi um desafio muito grande e foi muito difícil, porque eu já tinha o meu trabalho aqui. Quem me conhece sabe que eu sou muito ligada à família e eu larguei tudo e fui fazer o que o Senhor estava mandando que eu fizesse naquele momento, que é ir atravessar o oceano e ir para um país desconhecido, sem família, sem amigos, mas eu obedeci ao chamado do Senhor e fui para lá em 2011. Bom, eu ganhei uma bolsa de estudos, como eu falei, para música. Eu canto, eu fiz a minha faculdade de canto e lá essa bolsa seria para um mestrado em canto, mestrado em Arts in Music, o nome do mestrado. Então eu cheguei lá no meado de 2011 para cursar esse mestrado, que seria em torno de 2 anos e meio. Depois eu voltaria. Eu terminei o meu mestrado lá, mas até eu terminar o meu mestrado, muita coisa aconteceu. Em 2011, no final já do semestre, eu estava muito empolgada para voltar para casa, né? Voltar para casa, ver a família. E o que aconteceu? No dia 1º de dezembro, eu já com passagem pronta, um inverno lá e nevando, primeira vez que eu estava vendo a neve, que coisa linda, mas eu estava mesmo, era querendo voltar ao Brasil e ficar com a minha família. Pois bem, eu tive um colapso no pulmão. Que é isso? Eu tive um ar na pleura e eu fiquei internada. E eu tive que fazer uma cirurgia, fazer um tubo no meu pulmão, e eu fiquei lá por 20 dias internada naquele hospital, recém-chegada, sozinha, sem família, sem os meus amigos que já me conheciam há muitos anos. E foi ali que eu comecei a entender o plano do Senhor. Porque, irmãos, mesmo eu sendo ali uma pessoa que estava apenas aqui 4 meses, o Senhor não me deixou ficar sozinha um
único dia naquele hospital. Eu fiquei tão famosa ali que entravam enfermeiros e médicos para saber quem era aquela paciente brasileira que recebia tanta visita e que ficava com tanta gente ali no quarto dela. Os brasileiros, eles fizeram um schedule que eu esqueci o nome agora em português, mas foi uma lista colocando as pessoas para ficarem comigo dia e noite, que eram brasileiros e até americanos e até asiáticos, que eram muitos lá, são muitos lá na universidade, porque a universidade é uma universidade internacional. E foi ali que eu comecei a sentir o cuidado do Senhor e depender totalmente. Porque quando você está numa situação dessa, o que você vai fazer? É simplesmente depender totalmente do Senhor. E foram ali 20 dias com um acompanhante, meus amigos trocando, ainda terminando, né, o curso, levavam laptop, levavam caderno, estudavam, faziam as suas atividades, mas não deixavam a Lidiane sozinha. Não era por causa da Lidiane, mas por causa do amor do Senhor que tocou naqueles corações para eles ficarem comigo, o cuidado do Senhor. Então, irmãos, eu comecei a ver realmente quem é aquele pai que a gente sempre fala, mas que muitas vezes a gente fala que ele cuida, que ele guarda, né? Que nós dependemos dele, que nós dependemos somente dele. Ali eu pude ver realmente a mão do Senhor e realmente depender somente dele. Bom, essa já comecei bem, né? Primeiro semestre, assim, de 2011. Depois disso, eu não pude vir embora, né, para o Brasil. Eu tive que ficar mais quase 2 meses, porque era pulmão, não podia pegar avião. Voltei para o Brasil e depois retornei para terminar os meus estudos. Eu tive muitas experiências com internacionais, como eu disse. Os internacionais são muitos nessa universidade. Muitos, a maior parte asiático. Chinês, japonês, coreano, da Malásia, Taiwan. São muitos asiáticos. E eu tive a oportunidade de estar bem próxima, porque eu morei com alguns deles. Vietnã, eu morei com alguns deles. Nós dividimos alojamento. Depois, quando eu fui para casa, nós dividimos casa. Mas eu quero contar uma experiência que eu achei muito interessante. Quando nós estávamos assistindo a escola dominical, quando eu cheguei nesta igreja, eles já tinham chegado a Campbellsville, era um casal. E nós o professor estava falando sobre o amor de Deus, sobre o que Deus faz, sobre o que Deus é, que Ele é amor. E aí eu estava compartilhando, né? E aí, em dado momento, ele nos interrompeu e perguntou: mas como pode Deus amar uma pessoa que mata outra pessoa? Se eu matar minha esposa, Deus vai me amar? Deus vai continuar me amando? Se eu matar minha esposa? Ele apontou para a esposa dele. E aí eu falei: você ainda não é pai, mas você tem um pai. Quando você errava, que você era criança, o seu pai te abandonava? Não, o seu pai te chamava atenção, mas o seu pai nunca te abandonou. O seu pai, ele te repreendia, mas o seu pai continuava te amando, não é isso? Então, aí ele concordou. E aí eu falei: então, Deus é isso, porque Ele é pai, porque Ele é amor. Então, Ele vai te corrigir, mas Ele nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar. E aí ele perguntou: por que você está falando assim? Por que você sabe dessas coisas? Como é que você sabe disso? Aí eu falei para ele: são as experiências que eu tenho de Deus comigo. As experiências do amor de Deus para comigo. É por isso que eu posso compartilhar isso com você. Então eu vi como os asiáticos, eles têm essa resistência. Eles não conseguem entender, porque para eles é tudo muito
errou, vai preso, errou, você está banido. Então, é muito difícil. Como é que a gente faz, então? Então, eu fui tentando criar estratégias. Eu conheci uma moça que o nome dela é Esther, o nome americano dela é Esther, eu não sei falar o nome dela da Malásia, o nome dela verdadeiro não sei. Os asiáticos, inclusive, eles mudam o nome nos Estados Unidos. O nome deles é muito complicado, então eles colocam o nome americano, tá? É uma curiosidade, eles colocam o nome americano. E a Esther é uma menina abençoada, uma moça abençoada, com um chamado mesmo de evangelismo. E nós sempre fazíamos eventos e o nosso testemunho era a maneira de poder mostrar realmente o amor de Deus e quem Deus era, porque eles tinham curiosidade, porque eles eram pessoas muito frias. Então, eles ficavam curiosos porque da nossa maneira de agir, a nossa alegria, a nossa gratidão, o nosso jeito chamava a atenção deles e isso acabava atraindo eles. Essa era a maneira que nós tínhamos para poder falar de Jesus para eles. Não era nada fácil, a gente tinha que trazer exemplos da nossa vida ou exemplos do cotidiano, do que estava acontecendo em volta, uma situação que eles conheciam para poder eles entenderem. Mas era muito bom. Bom, lá, deixa eu ir andando, né? Lá eu trabalhei no Church Out, um dos trabalhos, né? Enquanto eu estava lá como estudante, eu trabalhei no Church Outreach, que é um departamento que vai um grupo, nós éramos acho que 23 grupos, de mais ou menos 5 a 7 indivíduos que iam nas igrejas que não tinham pastor, estavam sem pastor, ou estavam com alguma deficiência com relação à membresia. Sabe, irmãos, o americano, as igrejas americanas, elas estão morrendo. Os jovens não vão mais à igreja, os jovens eles abandonaram. Então a maioria das igrejas, grande parte das igrejas, elas ficam vazias, igrejas lindas, perfeitas, mas elas ficam vazias apenas com pessoas idosas ou crianças. Quando elas crescem, eles abandonam. E esse Church Outreach, eu era uma das titias do Church Outreach, porque era formado de jovens, e isso dava uma energia para a igreja. Então, nós dividíamos em grupo, eu liderava a música, eu era a diretora de música, e nós íamos para as igrejas, e nós fazíamos a programação, nós levávamos grupos para dirigir os cânticos e cantar, e levávamos estudantes fazendo um seminário lá, para pregar. Isso era uma maneira de envolver a igreja e atrair os jovens de volta para a igreja. Bom, eu também trabalhei, depois que eu me formei, numa escola pública, middle school, que é do ensino médio. Eu ali trabalhei como assistente de crianças especiais. A minha formação acadêmica, eu sou bacharel em canto, né, pela Unirio. Eu tenho a licenciatura em Educação Artística e também sou pós-graduada em Musicoterapia. Mas ali, naquela escola, eu trabalhava como assistente, com crianças especiais. Pude trabalhar um pouco ali com a musicoterapia, com músicas, com sons, canções. E foi uma experiência assim maravilhosa também, meus amigos e meus irmãos. Foi uma experiência maravilhosa que eu tive ali, onde eu pude trabalhar com crianças com síndrome de Down e autistas. E foi realmente uma experiência única que o Senhor me deu. Não foi fácil, mas o Senhor foi comigo. E eu sempre, quando eu saía de casa no inverno, eu pegava às 7 horas da manhã, era mais ou menos uns 25 minutos dirigindo, às vezes no meio do caminho me ligava, olha, volta para casa, tá com muita neve, e eu voltava para casa. Às vezes nós íamos mesmo assim, não foi fácil, eu tinha que acordar às 6 horas da manhã para ligar o carro, para esquentar o carro, varrer lá
varrer lá a neve lá no carro para poder visualizar. E depois nós saímos. Mas foi uma benção. E por último, desculpa aí o cachorro, né? Não teve jeito. Desculpa aí o cachorro. E por último, que eu já estou ultrapassando o tempo que a Joenice me deu, eu trabalhei como diretora de música da Igreja Batista em Mulder Hill, que foi em Lebanon, uma cidade próxima de onde eu morava, mais ou menos uns 17 minutos de carro. Eu pude trabalhar como ministro de música naquela igreja. Eu era a única negra, era uma igreja americana branca. A cidade onde eu morei, Campbellsville, ainda há divisão racial, não há brigas, não há confusões, simplesmente há uma divisão. Na universidade todos, né, estão juntos, mas as igrejas lá são a igreja de branco e a igreja de preto. Até funerária tinha, de branco e de preto. Ah, então o negro não pode ir na igreja de branco, o branco não pode ir na igreja de negro? Claro que pode, não é fechada, não é proibido, mas existe ainda, é muito forte, principalmente nas cidades, nos estados no meio dos Estados Unidos. Se você for para a Flórida, você vai ver muito brasileiro, você vai ver muito latino. Se você for para Nova York, é uma mistura também, mas se você for para o meio, você vai encontrar ainda muito disso lá. Então, a minha igreja era uma igreja de brancos, porém eu era a ministra de música desta igreja. Um tio preto lá, tinha só um negro americano, uma esposa branca e eu. E eu também fui, para a glória e honra do Senhor, a primeira negra, a primeira mulher a assumir a igreja, a música na igreja, e a primeira não americana. Então, assim, eram desafios que eu falava às vezes, Senhor, o que é isso? Mas aí eu lembrava daquele versículo que o pastor Eumael, esforça-te e tem de bom ânimo. Eu colei na porta da minha geladeira um versículo que sempre me lembrava quando eu, às vezes, me sentia um pouco medrosa, com medo, o que será? Ele fala, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então eu sempre lembrava, estava na porta da minha geladeira ali e eu lia todos os dias para lembrar que o Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a força da sua vida. E se Ele é a força da minha vida e a força da sua vida, nós não temos que temer. Olha, nós não temos que temer, porque Ele é a força da nossa vida. Então eu quero terminar, porque eu já ultrapassei aqui meu tempo, que, olha, irmãos, foram 8 anos, eu voltei no ano passado, 2019, mas foi um presente muito grande. Foi desafios atrás de desafios, eu quebrei o meu pulso em 2013, tive que estudar com uma caneta que filma, que grava. Olha que chique, né? Eu me sentia a própria 007. A universidade me emprestou essa caneta e eu usei o tempo necessário até tirar o gesso. Então eu ficava lá gravando minhas aulas com aquela caneta e o Senhor foi me dando suporte, foi me sustentando e colocando pessoas para me abençoarem. Então eu termino essa minha fala dizendo que, primeiro, que eu sou muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Eu não sei ainda o que me aguarda. Eu estou aqui em meio a uma pandemia, eu ainda não consegui emprego, por favor, orem por mim. Eu ainda não consegui emprego, trabalho, mas eu estou aguardando no Senhor e confiando que o Senhor é a força da minha vida. Confie você também que o Senhor é e sempre será a força da sua vida. Querido Deus, Tu sabes que o desejo dos nossos corações é seguir-te por onde nos levares. O anseio em cada um de nós é te conhecer, ouvir Tua voz e te encontrar de uma forma mais pessoal. Obrigado, Senhor,
por estares aqui nesta noite. Amém. Vocês já perceberam que o desejo profundo que sentimos de nos encontrar com o Senhor já é o começo do próprio encontro? Só mesmo Deus pode plantar este desejo em nós. E para ouvi-lo, não precisamos fazer grandes manobras. Deus está sempre falando conosco. Já lhe ocorreu de estar lendo a Bíblia e, de repente, ser surpreendido por uma nova maneira de entender um texto? Este é o Senhor falando contigo. Quando isso acontecer novamente, escreva o texto, medite nele, mergulhe nele. Peça a Deus que lhe mostre os ajustes que você precisa fazer para alinhar sua vida à sua vontade. Aí então, faça estes ajustes e veja como Deus trabalha. Deus também fala conosco através da igreja. Os membros do corpo de Cristo guiam a igreja do mesmo modo que os membros do corpo humano guiam o corpo. Por exemplo, suponha que você está andando nos trilhos de um trem quando de repente os seus ouvidos lhe informam que o trem está se aproximando e está bem perto. Então os seus pés lhe avisam que você corre perigo. Você não sai correndo o mais rápido possível? Bem, nós, corpo de Cristo, podemos aprender a confiar uns nos outros desta mesma maneira. O caminho mais importante para ouvir o Senhor é estar na sua presença orando. Não há substituto para a oração. Não há como estar na presença de Deus e permanecer o mesmo. A oração é um diálogo onde ouvir é mais importante que falar. Ao orarmos, o Santo Espírito nos conduz à verdade. E verdade não é só um conceito. A verdade é uma pessoa. Orar é conhecer Jesus Cristo, que é a verdade. Dias bons já vivi, nos quais senti a vida me brilhar. Dias maus já vivi, nos quais provei do incerto e do pesar. Sim, eu aprendi a sobreviver no riso na dor, de joelhos sim, de joelhos sim. Lá estou diante do amor que muda meu ser. Sei que isto é real, há poder quando estou de joelhos. Posso estar muito só na multidão, seja onde for, quando eu sei que preciso falar com Deus. Ele é Emanuel. Se os olhos fechar, só haverá a sua luz. De joelhos sim, de joelhos sim.
joelhos, sim, de joelhos, sim. Lá estou diante do amor que muda meu ser. Sei que isto é real a poder quando estou quando estou de joelhos, de joelhos.